Você já ouviu falar num tal de prompt? Talvez você esteja até saturado dessa história de inteligência artificial. Ou talvez esteja querendo saber um pouco mais da inteligência artificial e aí ouviu esse tal de prompt. Se você lembrar um pouco do passado, vai ver que a gente já falou muito de prompt do comando do Windows. Ele existe até hoje, tá? CMD, Command, enfim, ele existe até hoje. E o que é isso? O que era isso, por exemplo? Você colocava alguns comandos ali que eram algumas ações que você queria que aquela máquina fizesse para você. Mudar de diretório, deletar diretório, copiar conteúdo de um lugar para outro, enfim, e várias outras coisas, tá? Então, se você levar esse raciocínio para a inteligência artificial, você vai ver que é algo muito similar. E o que significa esse tal de prompt, então? Será que ele só tem a ver com inteligência artificial? Não. Prompt, se você pegar do inglês para o português, em tradução literal mesmo, você vai ver que prompt significa incitar, rápido, pronto, imediato. Então, se a gente levar isso para a linguagem das máquinas, a gente pode pensar que o prompt tem mais a ver com uma espécie de comando, de solicitação, de pergunta que a gente envia para a máquina e a gente espera um retorno até que rápido. Então, pensando ali na nossa inteligência artificial, a gente vai ver que o prompt tem mais a ver com um comando, uma solicitação que a gente vai falar com essa tal inteligência artificial e a gente espera um retorno dela. Beleza? Bem tranquilo de entender. Mas será que qualquer prompt serve? Reformulando, será que qualquer pergunta, será que qualquer solicitação ou comando vai me dar boas respostas? Se você já utilizou alguma inteligência artificial, você sabe que a resposta é não. Quanto mais específico você for, quanto mais você souber como aquela inteligência artificial funciona, você consegue modelar melhor os seus comandos e você terá respostas melhores, tá bom? Então é muito importante você entender como criar bons prompts, bons comandos, boas solicitações. Mas então, quais as vantagens de você utilizar um bom prompt, além do que eu falei, né, de ter a tal da resposta melhor? Bom, primeira coisa tem a ver com eficiência. Você consegue melhores resultados em menos tempo. Segunda coisa é que você consegue melhorar o seu conhecimento que você adquire ali daquela inteligência artificial. Então você consegue aprofundar mais, fazer perguntas mais específicas e aí você vai ter respostas muito melhores. Terceiro ponto também é que você consegue respostas mais claras, principalmente se você estiver trabalhando com informações muito específicas, por exemplo, fatos e você gostaria de datas ou outras informações específicas, é muito importante que você saiba fazer boas perguntas para as inteligências artificiais aí. Outro ponto é que você consegue deixar muito mais personalizado. Por exemplo, digamos que você esteja escrevendo um roteiro de filme de terror, ou que você queira criar uma planilha para engenheiros civis. Como que você vai fazer isso, então? Você vai deixar muito mais específico, vai falar com esta linguagem de máquina aí de uma forma muito mais específica para você trazer essas informações. E outro ponto é que você vai desenvolver a habilidade de fazer perguntas específicas. E essa habilidade vai muito além de utilizar máquinas. Mesmo no tratar do dia a dia, seja trabalhando com equipe ou mesmo não trabalhando no dia a dia mesmo, no tratar com as pessoas, saber fazer perguntas específicas é muito importante. Então desenvolver essa habilidade vai te ajudar bastante. E vale ter em mente também que as máquinas, as inteligências artificiais, elas funcionam de uma forma muito similar ali. Claro, não é um cérebro humano, né? Mas ela tem pontos similares ao cérebro humano, vamos chamar assim. Tem coisas interessantes ao comportamento das máquinas que parecem um pouco do comportamento humano. Não estou falando que são coisas iguais, são coisas distintas, tá? Mas tem comportamentos curiosos que o ser humano também tem. Por exemplo, ao tratar com pessoas, o seu tom de voz, a organização das palavras, tudo o que você faz aí muda a resposta que você tem. Por exemplo, se eu faço uma pergunta para você de uma forma educada, que pareça que eu sou mais humilde, mais tranquilo e tudo mais, a chance é grande de você se abrir e me dar uma resposta mais interessante. Agora, se eu faço a mesma pergunta para você, mas de um tom de voz meio arrogante, organizo as palavras de um jeito meio esquisito, vai me dar outra resposta, concorda? Da mesma forma, as máquinas. Se você organiza as palavras de um determinado jeito ou traz determinado tom para aquela pergunta, você vai obter respostas distintas também. Então é bem interessante e vale você ter isso em mente quando você estiver conversando ali com o tal computador, beleza?
Então agora algumas dicas para você criar um bom prompt, um bom comando para você conversar com essas inteligências artificiais, como por exemplo o tal do ChatGPT, o Gemini da Google, entre várias outras ferramentas de inteligência artificial aí. Bom, o primeiro ponto é você ter em mente uma persona. Então tente imaginar que você precisa passar para essa máquina que é um perfil ali. Quem é esse perfil? Digamos que seja eu. Bom, eu sou o Tarso aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube aqui, eu falo de informática, de tecnologia, de estudos e carreira e tudo mais, e eu quero produzir determinado conteúdo. Você pode pegar também um exemplo. Sou um escritor X de determinada idade e escrevo para determinado público. Ou mesmo sou um gestor financeiro de uma pequena empresa que cria softwares para hospitais, por exemplo. Então você já mapeou um pouco o cenário, está dizendo quem é essa persona ali por trás que está falando com a máquina e tal, para você depois avançar e fazer o seu pedido. Então, o primeiro ponto é você começar a mapear a persona, dizer para a máquina quem é a pessoa ali por trás, o que está fazendo aquele pedido e tudo mais. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você seja um escritor, que você escreve livros, o seu público é mais ou menos de 18 a 35 anos, você gosta de escrever um suspense policial e tudo mais. Ou mesmo você é um gestor financeiro de uma pequena empresa de softwares para hospitais. Então você já começou a dar um cenário ali, quem é você por trás que está dando aquela mensagem para a inteligência artificial. Então agora você vai entrar no contexto. Digamos então que você seja o tal escritor de 27 anos que escreve para galera de 18 a 35 e escreve suspense policial. E o que você está fazendo agora? Bom, você agora quer escrever então um livro, você está escrevendo um livro. Nesse livro é um livro de suspense policial, é um livro que se passa em 3 países, que começa lá na França, vai lá para o Canadá, depois vem para o Brasil. É um livro que envolve então de repente um ataque cibernético que coloca em risco talvez a população mundial ou a população desses países específicos, e você quer que o protagonista, que é um policial, de repente, um policial envolvido em casos internacionais, que de repente ele ajude a resolver essa questão da França, depois ele vá lá para o Canadá, depois ele vá para o Brasil e tudo mais. Então você criou um contexto, que você está escrevendo uma história X e que você quer uma ajuda da ferramenta. Legal, agora você vai começar a partir então para a tarefa. O que seria então essa tarefa? Bom, você pode pensar, ferramenta tal, né? Me ajude a pensar então numa história que seja uma história bem cativante, bem interessante, que o protagonista seja da França, então ele começa lá na França, depois ele vai lá para o Canadá e depois ele vem para o Brasil. Então o que acontece na França, o que acontece no Canadá e o que acontece no Brasil que esse protagonista consegue ajudar? E eu ainda quero que você, ferramenta, finalize para mim com esse rapaz, com esse policial, com esse protagonista sendo bem premiado a nível internacional. Então, como que a gente pode criar essa situação de que ele ajuda os 3 países e que ele ainda é reconhecido a nível internacional, ganha um prêmio, enfim. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu posso passar para um formato. Que formato eu quero que essa ferramenta me traga, né? Por exemplo, digamos aqui que eu queira um formato, eu não quero que ela escreva o texto para mim, não é para ela escrever um livro para mim, é para ela me dar ideias. Então eu vou lá e peço para ela, eu quero que você faça para facilitar para mim na forma de lista. Faz aí em lista para mim, para a gente facilitar, mas não escreve tudo em detalhes. Eu não quero que você escreva, você não é o escritor. Eu quero ideias para eu depois montar a narrativa. Então, eu já pedi mais ou menos num formato ali, eu quero na forma de lista e tudo mais. Beleza? E olha aqui o que eu anotei também para a gente passar então para um tom, pedir um tom ali, dar alguma coisa diferente para a inteligência artificial. Antes de me responder, respire fundo, pense em várias alternativas e depois me traga possibilidades que podem tornar meu livro bem atraente para o público de 18 a 35 anos. Quero ideias que deixem o livro bem intenso e corrido, sendo uma leitura rápida, que prende o leitor a cada página. Então, eu pedi ali um jeito diferente de me trazer essas informações, certo? Claro que eu posso brincar de várias outras formas. E aí, a gente passa então para a sexta opção, sexta alternativa que a gente pode colocar no comando ali, que é dar exemplos. Aí eu coloquei aqui, 2 exemplos de escritores para você se basear são Dan Brown, do livro Código da Vinci e Fortaleza Digital, entre outros, e também
o Daniel Silva, escritor do livro Espião Inglês, Retrato de uma Mulher Desconhecida, entre vários outros. Divirta-se e me ajude a estruturar um livro bem legal e que venda muito, tanto no Brasil quanto em outros países. Agora vamos ver os resultados que a gente obteve tanto no ChatGPT quanto no Gemini, mas você pode utilizar outras ferramentas aí, beleza? Então vem comigo para a gente ver essas ferramentas trabalhando. Então olha aí, estamos primeiro aqui no ChatGPT, tá? Eu disse aqui, ó, sou um escritor de 27 anos, aquilo lá que eu falei lá no começo. Estou escrevendo um livro de suspense policial, bababá, bababá. Por favor, me ajude a pensar em uma situação para o meu livro. Depois me ajude a pensar na solução para esse problema no Canadá. Em seguida, me ajude a pensar em um problema que pode afetar o Brasil em nível de cibersegurança. E me diga qual a solução mirabolante que o protagonista consegue chegar, enfim. Por fim, finalize a história com o protagonista sendo premiado e, para facilitar para mim, escreva na forma de listas para me ajudar a pensar na história. Não preciso que você escreva a narrativa toda para mim como se fosse um escritor. Quero apenas ideias para eu montar uma história do livro. Coloquei um por favor aqui, tá bom? E ó, antes de me responder, respire fundo, pense em várias alternativas, aquilo que eu falei. 2 exemplos de escritores, bababá, aquilo que eu também já mencionei, e divirta-se. Também já falei. Fechou? Então, olha aqui, ó. Situação na França, né, que ele coloca. Ele coloca aí o nome pra gente, então ele colocou um nome de francês, tá? Perfil policial de alta patente, especializado em crimes internacionais e cibersegurança. Ele é de Paris, da França. Incidente inicial. Então ele começa a trazer uma história aí pra gente pensar. Um ataque cibernético massivo, grande empresa de tecnologia em Paris, a gente pode até especificar mais. Por exemplo, ele trouxe essa informação, ele trouxe um monte, a gente vai especificando. Por exemplo, legal, ChatGPT, diz para mim então um nome fictício de uma empresa que a gente poderia utilizar que fosse interessante, né? De uma grande empresa. E aí ele fala assim, ó, evidências apontam para uma célula hacker internacional conhecida como Sombra Digital. Não gostei desse nome. Então a gente pode pensar, vamos mudar esse nome aí, né? Vamos pegar outros nomes. Me dê nomes de grupos hackers que existem por aí, verdadeiros ou fictícios, o que for. Motivação, documentos roubados contêm segredos de Estado e dados pessoais de milhões de cidadãos. O governo francês teme, bababá, bababá. Então, ligação com o Canadá. Descobre de que a origem do ataque foi mascarada através de servidores localizados lá no Canadá. Documentos roubados revelam planos secretos de cooperação de defesa entre França e Canadá, colocando ambos os países em risco. Então ele está mapeando, você está percebendo que ele está criando ali uma história ali, que foi o que a gente pediu, certo? Problema de segurança nacional no Canadá. Chegada no Canadá, então ele coloca aqui que chegou lá, a descoberta. Então, olha quanta coisa ele trouxe. Aí depois ele veio e partiu para o Brasil. Ó, chegada no Brasil, Brasília, coordenar com a Polícia Federal e a ABIN. Tem muita gente que nem conhece a existência da ABIN, tá? Que é a Agência Brasileira de Inteligência aí do Brasil. Enfim, temos também. Então, ele já sabe que tem, né? E já vai criando a historinha aí pra gente. Então, ameaça ao Brasil, né? Não gostamos desse nome, vamos trocar. Mas, enfim, ele vai trazendo ó, investigação, desfecho, solução mirabolante. E aí ele traz uma conclusão, o desfecho também. Enfim, aí ele dá umas dicas, ó, para você tornar o livro mais intenso, capítulos curtos, ação rápida, reviravoltas surpreendentes, detalhes tecnológicos, enfim. Então, ele trouxe ideias aí pra gente. Um monte de ponto aqui talvez você não queira, talvez você não goste, ou você quer lapidar, gostou de algumas, mas sente que ainda está superficial, você pode colocar mais informações ali para aquela ferramenta trabalhar. Agora vamos ver o Gemini aí da Google, como que ela trabalha. Então olha aí, mesma coisa aqui, tá? Ó, baixa aqui, tudo que eu coloquei, eu copiei exatamente um no outro, então não utilizei informações diferentes, tá? Então, subindo aqui, ó, ideias para o seu livro. Aqui é um pouco mais chatinho de visualizar, que está mais espremidinho, tá? Mas, ó, ataque hacker em uma usina nuclear francesa. Hackers invadem o sistema de controle da usina nuclear. Ele já deu um nome, ó, Creys-Maville. Não sei nem se existe essa usina nuclear realmente lá na França, tá? Mas, olha, ele já trouxe um pouco mais detalhado, já trouxe ali um nome do inspetor também, um outro nome, francês também. Então, ele vai trazendo de outras formas, ó, descoberta de um vírus perigoso, enfim, tá vendo como ele vem trazendo também, vai construindo uma narrativa, ó. Aí vem aqui a solução no Canadá,
depois ele parte para o Brasil, depois a solução mirabolante, ele definiu também, ó, a solução mirabolante, desenvolve uma solução inovadora utilizando inteligência artificial para rastrear o vírus e identificar seus pontos fracos. A solução apelidada de Bionic Shield é implementada com sucesso, bababá. Enfim, né? Então você vai vendo que ele foi construindo muita coisa aí pra gente. E ele ainda trouxe aí, ó, inspiração adicional. Além de Dan Brown e Daniel Silva, você pode ver a Tom Clancy, James Patterson, Lee Child, enfim, tem outras informações. Não trouxe filmes e séries, mas de repente eu posso pedir. Me traga filmes e séries para me inspirar nisso aí, né? Ou me traga livros verdadeiros sobre inteligência artificial, como foi utilizada para eu mapear melhor, né, o que eu vou colocar no livro, né? Então eu quero entender um pouco mais de inteligência artificial. Enfim, então você pode ver que a gente trabalhou ali persona, contexto, tarefa, formato, tom e ainda demos um exemplo. Então, 6 variáveis aqui que a gente brincou para criar um comando mais interessante, um prompt mais interessante para a inteligência artificial. Existem várias formas de criar comandos, podem ser mais curtos, podem ser mais longos, deixar mais específico, mas isso que é interessante, é você trabalhar cenários para deixar o prompt ali muito melhor do que eu só jogar. Estou escrevendo um livro, me ajuda a escrever o livro ali para esse público sobre suspense policial, entendeu? Então eu deixei mais específico, eu coloquei os países que eu queria, enfim. Percebe como você consegue brincar com as variáveis, tá bom? Então eu não quero estender ainda mais esse vídeo, é para você começar a conhecer aí mais a questão de prompt, de inteligência artificial, como que você pode utilizar para a sua realidade. De repente você trabalha com gestão financeira, é um contador, é um redator, enfim, utilize para a sua realidade, deixe mais específico, trabalhe essas 6 variáveis aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você quer muito mais informação também sobre inteligência artificial, nós vamos deixar alguns links aí abaixo que podem complementar o seu conhecimento. E se você gostaria que a gente trouxesse mais informações disso aqui para o canal, deixa aí nos comentários que a gente fica sabendo e aí a gente monta vários temas para trazer para vocês, beleza? Tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!